Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma aula. A de hoje versa sobre o vencimento ou a vitória sobre o pecado que existe em nós, ou, como nós gostamos de dizer, é sobre a santificação. Esse é um tema por demais importante. Eu creio que todo cristão ele tem desejo de viver uma vida santa, uma vida reta diante de Deus. O problema é que nem sempre nós sabemos como fazer isso. E também por falta de uma conceituação mais clara a respeito do que a Bíblia considera ser santos ou a santidade, os cristãos às vezes se perdem por caminhos que não são os melhores e acabam debaixo do legalismo ou de uma vida imoral, os caminhos longe de Deus, ou na prática de todo tipo de superstição e misticismo, pensando que isso é santidade. Eu espero que a aula de hoje ajude você a esclarecer alguns dos pontos centrais relativos à santificação e também ao nosso desafio de como vencer o pecado. Vamos começar primeiro falando a respeito da queda do homem e das suas consequências. E para isso, eu queria compartilhar com vocês o texto clássico, que é o texto de Gênesis, capítulo 3, onde nós lemos a respeito da queda do homem. Aqui no início do capítulo, como vocês podem ver, começando no verso 1º, tem a tentação de Eva feita pelo diabo, usando para isso uma serpente. Nós sabemos todas as armadilhas e todas as sugestões que o diabo ofereceu, nós não vamos ler. Mas nós vamos ler aqui a partir do momento em que o casal desobedece a Deus, pecando, primeiro pecado, e quais foram as consequências? Diz aqui no verso 7, abriram-se então os olhos de ambos, do homem e de sua mulher, e percebendo que estavam nus, puseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O texto continua. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou, onde estás? Não é que Deus não sabia, mas Deus desejava despertar Adão para ver o que ele havia feito. Adão respondeu, estou aqui no verso 10. Ouvi tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, sobremodo multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para teu marido e ele te governará. E a Adão disse Deus, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Esse é o texto que narra aquele momento, lá no início de tudo, em que os nossos primeiros pais, desobedecendo a ordem expressa de Deus, comeram do fruto que lhes fora proibido. O texto nos dá o relato das consequências, o que é que veio depois. E eu queria ver com vocês exatamente essas consequências, porque nós só podemos falar em vencer o pecado se nós entendermos o que é o pecado, as suas dimensões e a sua profundidade. Eu queria que você notasse, então, entre as consequências do pecado, em primeiro lugar, a culpa. A partir do momento em que o homem desobedeceu a Deus juntamente com sua mulher, eles que haviam sido criados inocentes, em plena comunhão com Deus, eles se tornaram culpados de desobediência. E como tal, eles ficaram sujeitos a todos os castigos de Deus. Porque Deus, sendo santo, ele não pode tolerar a desobediência, ele não pode passar o pano por cima, fazer vista grossa. Então, Adão e Eva se tornam culpados, e essa culpa está refletida naquele momento em que eles, quando ouvem a voz de Deus, eles procuram se esconder de Deus, fugir de Deus e fazer vestes para si para cobrir a sua nudez. Outra consequência é a corrupção dos seus corações.
Antes o homem que era inocente e era puro, agora tem um coração corrompido, inclinado para o mal. A sua natureza pura e santa foi tocada, tingida pela corrupção e pelo pecado. E agora o homem se inclina ao mal. Nós vemos isso claramente no texto, quando ele, ao ser confrontado por Deus sobre o que tinha feito, ele coloca a culpa na sua esposa, que por sua vez vai colocar a culpa na serpente. A não admissão de culpa, dureza de coração, já indicando que alguma coisa básica na natureza de Adão havia sido mudada. Ele não tinha mais aquela plena comunhão com Deus, mas ele era agora um pecador diante de Deus e, portanto, hostil à divindade e à santidade de Deus. Note também que outra consequência foi a morte, primeiro no sentido espiritual. Deus havia dito que na hora que eles comessem do fruto, desobedecendo a Deus, eles morreriam. Só que o relato não diz que eles morreram naquela hora, embora Deus tenha dito que eles morreriam mais adiante. Mas a morte veio, em primeiro lugar, sob a forma de separação entre o homem e o seu Criador. A morte entra como consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, e, em primeiro lugar, é morte com relação a Deus. A cessação do relacionamento com Deus, do relacionamento prazeroso, relacionamento significativo. Não há mais aquela comunhão, não há mais aquela alegria, o gozo, o prazer de estar na presença de Deus. Por isso o homem procura se esconder, o homem procura fugir de Deus, ele não quer saber de Deus mais, ele vira as costas para Deus e quer seguir o seu próprio caminho. Então, a morte espiritual é uma das consequências do pecado também. E, é claro, a morte física, como o texto deixa muito claro, Deus disse a Adão, você foi feito do pó e ao pó você haverá de voltar. A morte física entra no mundo como consequência da desobediência do primeiro casal. Nós poderíamos ainda mencionar não somente a separação do homem para com Deus, mas a separação do homem para com o seu próximo, que está muito claro no momento em que Adão começa a pensar em si, não assume a sua culpa e culpa a sua esposa. A separação com relação à própria natureza, aquele jardim tão bonito que fora criado para o deleite e prazer do homem, agora vai se tornar a terra que antes havia sido feita para o deleite e prazer do homem, representada ali no jardim, a terra agora vai produzir cardos, abrolhos, o homem vai tirar o seu sustento com suor e com dores, a mulher vai ter sofrimentos na hora de trazer filhos, ou seja, essa separação do homem de Deus, do seu próximo, da natureza e de si mesmo, tudo isso é consequência daquele primeiro pecado. Agora, o ponto aqui importante a notar é que todas essas consequências, culpa, corrupção, morte espiritual, separação, tudo isso nós herdamos. Tudo isso Adão e Eva passaram aos seus filhos. É interessante que no capítulo 5 de Gênesis, ao falar sobre o nascimento dos filhos de Adão, o texto diz que Adão gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança. Ele tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Agora ele gera um filho à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, ainda tem a semelhança de Deus, só que manchada pelo pecado. Uma natureza corrompida e tingida pela desobediência e pelo pecado. E os filhos de Adão transmitiram essa corrupção, essa culpa aos seus próprios filhos. E assim, através de geração ordinária, a raça humana como um todo, ela herda o que a gente chama de pecado original. Há muitas passagens na Bíblia que falam sobre isso, que o homem é pecador, que ele já nasce inclinado a todo mal, que desde a sua mocidade os desígnios do seu coração são voltados para o mal e para aquilo que é errado. O próprio salmista Davi, no Salmo 51, diz que ele nasceu em pecado e que em iniquidade a sua mãe o havia concebido. Há muitas outras passagens que poderiam ser ditas aqui e que nos ajudam a consolidar esse conceito fundamental, que nós fazemos parte de uma raça que, por natureza, é culpada, é inclinada ao mal, é corrompida, que é hostil a Deus e às coisas de Deus, que é fechada para as coisas de Deus e que faz com muito mais prazer o mal do que o bem. Esse ponto é importante e ele se encontra muito bem resumido na Confissão de Fé de Westminster, que eu quero aqui compartilhar com vocês, no seu capítulo 6, onde, presta atenção, eles dizem com muita clareza e com bastante elegância, né, na linguagem que é peculiar essa confissão de fé.
Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Segundo seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Por esse pecado, eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma, ou seja, todas as dimensões da natureza humana foram tocadas pelo pecado. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Aqui é importante notar, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Essa corrupção da natureza persiste durante essa vida, naqueles que são regenerados. Embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como seus impulsos são real e propriamente pecado. É muito importante, eu precisei gastar um tempo nesse conceito de pecado original, é muito importante saber isso, porque só dessa forma nós poderemos ter a abordagem correta para tratar o pecado que permanece em nós, a nossa natureza corrompida que permanece em nós mesmo depois que nós nos convertemos. Esse ponto é importante. Ou seja, quando nós cremos no Senhor Jesus e nascemos de novo e fomos perdoados, isso não significa que essa natureza, o velho homem, a natureza adâmica, a corrupção herdada, não significa que ela foi tirada de nós. Nós permanecemos pecadores, só que pecadores justificados, pecadores perdoados. Nas palavras de Martinho Lutero, somos ao mesmo tempo justos e pecadores. A grande questão é como nós podemos, aqui nesse mundo, vencer a influência do pecado, o poder do pecado sobre nós. Nós já sabemos que nunca venceremos completamente, que o pecado não vai ser tirado de nós. Isso não significa, entretanto, que nós não possamos vencer a influência do pecado em nós. E aqui eu quero apresentar uma dimensão da obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é exatamente a salvação do poder do pecado, que nós chamamos de santificação. Para isso, nós vamos lembrar o nome que foi dado ao Senhor Jesus quando do seu nascimento. E aqui nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 1, onde nós lemos no verso 21, a anunciação do anjo a a José, dizendo assim, eu vou ler aqui a partir do verso 20, enquanto José ponderava nestas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aqui, o verso 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A palavra Jesus vem de uma raiz hebraica que significa salvar, e Jesus significa Salvador. E aqui, então, é por isso que lhe foi colocado esse nome. Na explicação do anjo, o nome dele vai ser Jesus, significa Salvador, exatamente porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa foi a missão do Senhor Jesus, vir salvar o seu povo dos pecados deles. Só que essa salvação, quando nós estudamos o assunto à luz de toda a Bíblia, e tentamos fazer uma síntese, um resumo, essa salvação ela é realizada pelo Senhor Jesus em 3 etapas. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus nos salva da culpa do pecado, aquela culpa que nós herdamos de Adão e que é acrescentada pela culpa dos nossos próprios pecados. Essa culpa, ela é salva, nós somos salvos dessa culpa mediante a justificação, ou seja, Deus nos atribui a justiça de Cristo, ele nos perdoa os nossos pecados, ele retira a nossa culpa, mediante a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Então, nesse sentido, Jesus nos salva da culpa, levando o nosso castigo na cruz do Calvário, tornando-se culpado em nosso lugar e pagando as consequências dessa culpa que Adão cometeu lá no jardim
e que nós cometemos também. Então, o Senhor Jesus é nosso Salvador, em primeiro lugar, livrando-nos da culpa do pecado, que nós chamamos de justificação. Esse é um ato de Deus, esse é um momento, não é um processo, mas é um feito de Deus, que acontece no nosso passado. Já aconteceu. Se somos cristãos, isso já aconteceu, e aconteceu de uma vez para sempre, não teve participação sua, você recebeu pela fé a justiça de Deus mediante a obra completa de Jesus, e sua culpa foi completamente retirada. Mas não para aí. A obra do Senhor Jesus também consiste em nos livrar do poder do pecado. E é isso que nós chamamos de santificação. Aqui nesse mundo, enquanto vivemos aguardando a morte ou a vinda do Senhor Jesus, nós passamos por um processo em que o Senhor Jesus Cristo nos livra agora do poder do pecado sobre nós. Lembre o que nós dissemos. O fato de que nós somos salvos da culpa do pecado não quer dizer que nós somos salvos do poder do pecado e da presença do pecado em nós. Nós temos que agora partir para a salvação do poder do pecado em nós. Isso é um processo, diferentemente da salvação da culpa. A salvação do poder do pecado é um processo que acontece durante a vida toda. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E que só terminará com a nossa morte e com a vinda do Senhor Jesus. Mas é o segundo aspecto da obra do Senhor Jesus de salvação. A terceira etapa é quando o Senhor Jesus vai nos livrar da presença do pecado. E essa etapa se dará na vinda do Senhor Jesus, quando ele vier em glória e houver a ressurreição dos mortos. Nossos corpos serão ressuscitados, eles serão transformados, eles serão glorificados e santificados, e não teremos mais a presença do pecado em nós. Nós estaremos e seremos então perfeitos como o Senhor Jesus de fato é. Nós participaremos da sua imortalidade, da sua santidade, da sua pureza. O pecado será erradicado definitivamente da nossa natureza na vinda do Senhor Jesus. Essa fase, que é a fase final, nós chamamos de glorificação. E ela está no futuro. Então vamos só recapitular para ficar muito claro. O Senhor Jesus nos salvou da culpa do pecado na justificação. Isso é um evento pontual e já aconteceu. Ele está nos salvando do poder do pecado em nossa vida. Esse é um processo no tempo presente que vai durar toda a nossa existência aqui. Nós chamamos isso de santificação. E ele, no futuro, haverá de nos salvar da presença do pecado, que será um evento maravilhoso na vinda do Senhor Jesus, que coincide com a ressurreição dos mortos e que nós chamamos de glorificação. Maravilha, não é? Graças a Deus por isso. A obra do Senhor Jesus é completa, abrangente, ela é final, total, plena, e ela salva completamente o pecador de todos os efeitos do pecado, efeitos estes que nós vimos lá no Jardim do Éden. Aquilo que nós perdemos em Adão, nós ganhamos muito mais em Cristo Jesus. As consequências do pecado de Adão, elas são desfeitas mediante o ato de justiça de Deus em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição e na sua segunda vinda. Por isso que o Senhor Jesus, como o segundo Adão, ele é o representante de uma nova raça, daqueles que creem nele e pertencem a ele mediante a fé e que esperam somente nele para a sua redenção e salvação. Maravilha, não é? Ser cristão, de fato, é maravilhoso. Vamos falar agora mais um pouquinho a respeito do segundo ponto, que é exatamente a obra do Senhor Jesus em nos livrar do poder do pecado, que é o tema dessa aula. A santificação ou libertação do poder do pecado consiste basicamente na mortificação da velha natureza, da natureza corrompida que ainda existe em nós, e do revestimento da nova natureza que nos foi dada quando da nossa justificação. Esse fato é chamado de novo nascimento. Nossa justificação, ela coincide com aquilo que nós chamamos de novo nascimento, uma mudança radical operada no íntimo da nossa natureza, onde Deus coloca uma nova orientação, que é a vida do Senhor Jesus implantada na nossa alma, no nosso coração, que passa a coexistir juntamente com essa natureza corrompida, prevalece sobre ela, conquista, mortifica, muito embora não a elimine. A santificação é o processo pelo qual eu diariamente mortifico a velha natureza, a natureza adâmica e corrompida,
e me revisto mais e mais dessa nova vida que é chamada na Bíblia de o novo homem em Cristo Jesus. Quem melhor explica esse processo é o apóstolo Paulo em duas passagens da Escritura. A primeira está na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 4, que eu quero ver agora com vocês. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Veja o que Paulo disse aos cristãos da cidade de Éfeso. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram de solução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Paulo diz aqui aos cristãos de Éfeso, não andem mais como vocês andaram. Quando vocês eram gentios, quando vocês eram descrentes, vocês andavam de acordo com a natureza adâmica, a natureza corrompida, aquela natureza caída que vocês herdaram de Adão. E aqui, diz Paulo, vocês andavam na vaidade dos seus pensamentos, de entendimento escurecido, completamente alheios à vida de Deus, não tinham nada a ver com Deus, ignorantes, duros de coração, insensíveis, dispostos a praticar todo tipo de mal, com avidez. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, verso 20, diz o apóstolo Paulo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Ou seja, os efésios tinham ouvido essa palavra da parte de Cristo mediante o ministério de Paulo quando esteve lá, sobre como eles deveriam andar. E como eles deveriam andar? Está aqui no verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidão, em retidão, perdão, em justiça e retidão procedentes da verdade. O pecado, de fato, afetou até a cabeça da gente, né? Essa passagem aqui, vocês percebem, ela descreve a santificação como se fosse um processo de desvestir-se e vestir. Assim como diariamente nós trocamos de roupa, tiramos uma roupa usada, cheia de suor, de sujeira, tomamos um banho refrescante e colocamos roupas novas quando chegamos em casa de um dia longo de trabalho, essa analogia explica direitinho o que é a santidade. Diariamente nós temos que nos despojar, despir dos feitos do velho homem, deixar de lado tudo aquilo que pertence à nossa natureza corrompida e humana, nos renovar no espírito do nosso entendimento mediante a leitura da palavra de Deus e da oração e nos revestir do novo homem, do Senhor Jesus, da nova natureza que nos foi dada em Cristo Jesus, para que nós não mais andemos como os demais gentios ou como nós costumávamos andar. É esse processo que define bem o que é a santificação. Como vencer o pecado? Todo dia você tem que dizer não para os atos do velho homem, renovar-se no seu entendimento pela leitura da palavra e pela oração e se revestir do novo homem que é Jesus Cristo. Por exemplo, você tem que dizer não para a mentira e sim para a verdade. Você tem que dizer não para as palavras sujas e sim para as palavras que edificam. Você tem que dizer não para a desonestidade e você deve trabalhar com suas mãos e ajudar as pessoas com os recursos que Deus lhe dá. Você tem que dizer não para a imoralidade e viver uma vida de pureza moral e sexual que agrada a Deus. Esse é o processo, a dinâmica da santificação aqui nessa vida. E eu queria trazer aqui agora, então, alguns aspectos práticos dessa santificação. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que ela é sinal de salvação. Aquela obra de Cristo que eu descrevi em 3 etapas, cada uma daquelas etapas está interligada com a outra. Se uma pessoa foi salva da culpa do pecado, ela vai ser salva do poder do pecado e, finalmente, da presença do pecado. Portanto, se você está sendo salvo da presença do pecado, se você percebe na sua vida sinais de santidade, de vitória sobre o pecado, isso é uma prova de que você é salvo, de que você é um dos eleitos de Deus, de que sua conversão é verdadeira. Mas pessoas que dizem que foram salvas por Jesus, que tiveram seus pecados perdoados, mas que vivem como os gentios, que andam na vaidade dos pensamentos, na imoralidade, na sujeira, eles não têm evidência nenhuma de salvação.
Porque se uma pessoa é justificada, ela vai ser santificada. É claro que vai ter altos e baixos, vai ter momento de tropeços, de questionamento, de dúvida, mas vai triunfar vitoriosamente sobre o pecado em sua vida. Então, esse processo, a vitória sobre o pecado, é um sinal de que você foi salvo mediante a fé no Senhor Jesus, da culpa do pecado, e que você está agora no processo de santificação, que será coroado com a glorificação. Em termos práticos, como eu estava falando, nós fazemos isso todo dia dizendo não para o pecado e sim para Jesus. E para que nós possamos fazer isso de maneira vitoriosa e concreta, você precisa diariamente ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Porque à medida que você ler a palavra de Deus, ela é como pão do céu, ela alimenta a sua alma, ela lhe dá forças, ela fortalece o novo homem que há em você. Além disso, você ora, você pede graça a Deus, como Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pela oração você recebe graça e poder sobre o pecado para dizer não às tentações. E não somente isso, participar dos cultos juntamente com os irmãos, quando a palavra de Deus vai ser diretamente pregada ao seu coração. Você vai compartilhar suas experiências com os irmãos, ouvir as dificuldades, as lutas deles, você vai se sentir encorajado, você vai ter o apoio e o suporte das autoridades espirituais que Deus colocou na sua vida para você vencer os pecados, os hábitos pecaminosos e aqueles desafios que aparecem da corrupção no seu coração. Então, participar da ceia do Senhor também nos ajuda a isso, porque quando você participa da ceia do Senhor da maneira correta, você é verdadeiramente alimentado do Senhor Jesus em graça e em verdade. Pode haver necessidade de confissão, necessidade de arrependimento, de você procurar se reconciliar com as pessoas, devolver o que você tirou que não lhe pertence. Tudo isso, juntamente com a perseverança, faz com que esse processo ele seja vitorioso em sua vida. E eu quero terminar trazendo algumas características desse processo de santificação. Algumas delas eu já mencionei aqui, mas eu creio que é importante a gente mencionar mais uma vez. Em primeiro lugar, esse processo, ele dura a nossa vida toda. E ele é incompleto, imperfeito e é progressivo. Ou seja, progressivo no sentido de que quanto mais o tempo passa, mais eu vou ganhando vitória sobre o pecado, mais eu vou conhecendo a mim mesmo, mais eu vou conhecendo a Deus, mais eu vou sabendo os caminhos de Deus e mais eu vou sendo santo. Então, há um progresso, há um crescimento na santificação da vida do cristão. Contudo, ele nunca chegará à perfeição aqui nesse mundo. É importante notar isso porque em algumas tradições evangélicas se prega a perfeição, que você pode, na santificação, atingir um estágio em que você não peca mais, em que você tem uma vitória completa, total e definitiva sobre o pecado. Como eu disse, eu não creio que a nossa santificação aqui nesse mundo ela chegará a esse estágio. Não chegará a esse estágio. O próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, verso 13, ele diz que não julga que ainda havia alcançado, mas prosseguia para o alvo, deixando para trás as coisas que para trás ficavam. A santificação, ela nunca será completa. Não existe, de fato, perfeição possível aqui nesse mundo. Isso não quer dizer que nós temos que nos resignar a viver uma vida subcristã, uma vida em pecado, uma vida fria, sem fervor, sem zelo, sem santidade e sem amor a Deus. Aí já vamos para o outro extremo e negaremos aquele primeiro ponto das três fases da salvação, que é a justificação. Mas eu creio que, mediante a fé no Senhor Jesus, pela mortificação da velha natureza, pela renovação diária e pelo revestimento do novo homem diariamente, nós podemos viver uma vida de santidade, onde o pecado ele é acidente. Ele não é aquilo que nos define, mas o pecado ele é um acidente. E sempre deveria ser um acidente na vida dos cristãos. Eu gosto de contar uma ilustração aqui para esclarecer esse ponto. Talvez você já ouviu, de qualquer maneira, vai ouvir mais uma vez. Quando eu morava na África do Sul com a minha esposa, estávamos fazendo o mestrado, uma vez fizemos uma viagem de uns 5.000 quilômetros para conhecer a África do Sul. Um país maravilhoso. Um país lindo, um país maravilhoso. E durante esses 5.000 quilômetros, a viagem foi de carro, não aconteceu um único problema com o carro, a não ser um pneu furado. Quando a gente voltou, os amigos perguntaram se foi tudo bem, se a gente tinha gostado da viagem, e aí fizeram a pergunta se nós tivemos algum problema. E nós dissemos que tivemos apenas um pneu furado
em 5.000 quilômetros de viagem. O que é isso, não é? Pois assim, isso define ou exemplifica e ilustra o que eu quero dizer aqui. O nosso pneu não deveria furar com tanta frequência. Nós deveríamos viver longos períodos de santidade, de pureza. Nós sabemos que eles não são indefinidos e que eles não são infinitos. Nós sabemos que o pecado, cedo ou tarde, vai encontrar o caminho de nos derrubar aqui ou acolá, mas isso tem que ser sempre um pneu furado a cada 5.000 quilômetros. Se o seu pneu fura a cada 50 metros, alguma coisa certamente está errada. Não é isso o que Deus planejou para você, mas Ele quer que você viva uma vida santa, uma vida reta. Isso só é possível pela graça de Deus, pela graça de Deus. Essa é a primeira característica da santificação que eu queria mencionar. Ela é progressiva, ela é incompleta aqui nesse mundo. A segunda é que ela é visível para outras pessoas. Embora essa santificação aconteça primeiramente em nosso coração, com a mortificação do velho homem e o revestimento do novo, ela vai produzir efeitos externos, ela vai mudar nosso comportamento, vai mudar nosso linguajar, talvez o nosso jeito de vestir, a maneira de tratar as pessoas, a maneira como eu uso o meu dinheiro. A santificação produz efeitos visíveis. Você percebe quando uma pessoa está sendo santificada, ela está tomando atitudes santas. Terceiro lugar, é importante aqui, queria chamar sua atenção para isso. A santificação não está ligada na Bíblia a dons sobrenaturais. Há pessoas que pensam assim, que santificação está ligado à manifestação daqueles dons sobrenaturais, especialmente línguas, profecias, curas, milagres, visões e revelações. Mas uma pessoa pode ter todas estas coisas e ser carnal, não ser santificado. Eu digo isso porque na igreja de Corinto havia todo esse tipo de manifestação. Na primeira carta aos Coríntios, nos capítulos 12, 13 e 14, o apóstolo Paulo fala que na igreja de Corinto havia manifestações de línguas, havia manifestações de sinais e prodígios, havia profecias, e mesmo assim o apóstolo Paulo diz no início da carta, no capítulo 3, vocês não são espirituais como vocês pensam, mas vocês são carnais, vocês estão andando segundo o homem. Era uma igreja que, apesar de ter toda aquela manifestação sobrenatural, era uma igreja dividida, era uma igreja com problemas de imoralidade. Um irmão estava levando outro na justiça por questões de dinheiro. Eles eram divididos em torno de questões simples, como casar ou não casar, liberdade de consciência. O culto deles era uma bagunça e tinha mesmo um grupo que não acreditava na ressurreição dos mortos. Ainda assim, eles pensavam que eram espirituais, que viviam uma vida de santidade, quando a razão para isso é que eles associaram santidade com manifestação espiritual. Uma pessoa pode exercer dons espirituais e ainda não ser santificado. Isso explica porque nós vemos aí tanta gente que um dia, através de seus dons espirituais, abençoaram multidões, fizeram bem a tantas pessoas e de repente se descobre que ele vivia traindo a mulher, que ele era desonesto, que ele amava o poder, que ele era vaidoso, prepotente e arrogante. Porque não há ligação entre santificação e manifestação dos dons espirituais. É importante isso, talvez para você que tenha pensado até hoje que sua santidade está ligada a esse tipo de manifestação. Também é importante dizer que a santificação que nós estamos falando aqui não é legalismo. Santidade não é guardar um conjunto de regras e normas, não faça isso e faça aquilo, porque os fariseus faziam isso e eles estavam longe de ser santos. Uma pessoa pode seguir um código de ética por amor a si mesmo, por moralidade, e não porque houve uma mudança no seu coração provocada pelo Espírito Santo. Santidade também não é rigor ascético, você se privar daquelas coisas que Deus permitiu. Deus nos deu tantas coisas boas nesse mundo, nós podemos aproveitar com alegria das coisas que Ele nos deu e que não são pecado. Algumas pessoas acham que ser santo é você se abster de tudo. Você se abster de um bom filme, de uma boa música, de você ir para a praia, de você desfrutar da natureza, das coisas boas que Deus deu, uma boa comida. As pessoas acham que tudo isso que há no mundo, fora da igreja, tudo aquilo é proibido e se você quer ser santo, você tem que viver uma vida de reclusão numa bolha. Então é isso que a Bíblia diz. Nós podemos ser santos e nessa santidade desfrutar com alegria das coisas boas que Deus nos deu, e não são poucas. E, por último, nós temos que lembrar que o nosso alvo é sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Ele que é o modelo da nossa santidade, e não homens, e não modelos ou padrões que são estabelecidos pelas pessoas.
Mas o Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa, a sua obra, a sua maneira de ser, suas palavras, sua atitude, sua renúncia, a maneira como ele serviu, o amor que ele tinha ao Pai, o zelo pelas coisas de Deus, ele é o nosso modelo. É ele que nós buscamos imitar. Isso nós fazemos pelo poder do Espírito Santo, que nos transmite o poder do Cristo ressurreto ao nosso coração, para que nós possamos dizer não a Adão, e sim para Cristo todo dia. Que essa aula seja uma bênção na sua vida, que ela lhe ajude na caminhada da santificação e que nós todos prossigamos para o alvo, vivendo aqui nesse mundo uma vida reta para a glória de Deus. Muito obrigado. Até a próxima aula.